Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar para vocês como que funcionam as principais modalidades que nós teremos na Olimpíada de Robótica do Instituto Federal do Paraná. A primeira modalidade que nós iremos falar é o seguidor de linha. Nós temos duas categorias dentro do seguidor de linha, o seguidor de linha júnior e o seguidor de linha pro. Além do sumô autônomo de 1 kg e 500 gramas, nós teremos também o resgate nos modelos do padrão da OBR. Ou seja, teremos 5 modalidades dentro da Olimpíada de Robótica do Instituto Federal do Paraná. Vamos ver detalhadamente cada uma delas. A primeira modalidade é o seguidor de linha. Nós temos, nas exposições gerais, as categorias de seguidor de linha júnior e pro. A modalidade ela é autônoma, com a quantidade de participantes por partida de apenas 1, sendo que ele pode ter até 3 tentativas por partida, sendo que o máximo de 3 minutos a cada tentativa, a cada volta que o robô fizer dentro do percurso. Serão então 2 modalidades que o robô poderá ser inscrito, seguidor de linha Pro e seguidor de linha Júnior. Ambas as categorias não apresentam restrições de idade para que os participantes sejam inscritos, devendo-se apenas respeitar as regras apresentadas nas especificações do documento das regras elaboradas para o Instituto Federal do Paraná. O seguidor de linha Pro, a categoria é composta por robôs autônomos construídos com qualquer material e qualquer plataforma eletrônica embarcada, ou seja, pode ser construído com Arduino, Raspberry, PIC, entre outros dispositivos eletrônicos, podem ser analógicos, digitais, FPGA, de um modo geral. Já o seguidor de linha Júnior é a categoria composta por robôs autônomos construídos completamente com base em sistemas como Lego, NXT e outros dispositivos e outros kits didáticos que são construídos completamente utilizando apenas o kit e os seus recursos, os seus materiais, não podendo então utilizar quaisquer outros dispositivos que não sejam os integrados ao próprio kit que venha de fábrica. A organização do evento anunciará no início do campeonato se haverá eliminatórias para avançar para as próximas etapas. As equipes deverão ser cadastradas e cadastrar os robôs numa vistoria antes da primeira partida. Caso de dúvidas que a equipe tenha, ela deverá consultar o juiz para que façam contestações antes do início das novas tentativas, das novas rodadas, e também, caso tenham alguma mudança que queiram fazer dentro do percurso, isso deve ser feito antes do início da competição, pois após o início da competição não serão feitas modificações no percurso da pista já montada. Poderão ser utilizados sensores infravermelhos para contabilizar os tempos de início e fim de prova, sendo posicionados a 1 centímetro do solo. Os treinos entre as partidas poderão ser permitidos, de acordo com o anúncio da organização, sendo realizados tentativas e podendo ser retornados ao final da fila para novas tentativas. Os robôs eles serão classificados em sua respectiva modalidade de acordo com uma volta mais rápida que ele tenha concluído em todo o campeonato, ou seja, vão ser descartadas todas as tentativas, válidas ou não, que tenham tido um tempo inferior, ou seja, tenham tido um tempo maior para ser contabilizado no final do campeonato. Para os casos não previstos nas regras, a comissão de juízes e a organização do evento seguirão princípios e procedimentos adotados em eventos internacionais, nas competições de robótica, e decidirão sobre os encaminhamentos pertinentes. A decisão dos juízes não deve ser contestada, e o trajeto da pista não será modificado a fim de beneficiar um ou outro competidor, salvo em casos em que o trajeto esteja fora das especificações dessas regras, e as objeções que serão feitas, elas devem ser feitas antes do início da primeira tomada de tempo. Recargas de bateria de tecnologias como lítio polímero deverão ser realizadas dentro do saco anti-chamas apropriado. E o documento contendo as regras foi desenvolvido a partir das normas internacionais de competições de robótica listadas nas referências do documento e também aqui no nosso descritivo do nosso vídeo. Com relação às características da pista, ela terá um fundo de borracha preta com o objetivo de promover aderência com as rodas dos robôs e absorver maior parte dos feixes de luz infravermelha, enquanto a linha branca a ser seguida deverá refletir os mesmos comprimentos de onda, permitindo ser identificada por sensores infravermelho. De acordo com a figura apresentada aqui no slide, a pista deve ser composta apenas com um fundo preto,
linha e marcações brancas, sendo que os textos que estão apresentados são apenas ilustrações. Os marcadores de início e fim de volta devem estar posicionados à direita da linha em relação ao sentido do percurso da pista. Esses marcadores estarão em uma reta e distantes de 1 metro entre si e terão pelo menos 25 centímetros de distância de qualquer curva que nós teremos. Então, esse percurso ele terá 60 metros de comprimento no máximo e as marcações à esquerda do percurso irão indicar as mudanças de curvatura no percurso. O início e fim de prova, as marcações estão à direita da linha de percurso. E o comprimento desses marcadores terá 4 centímetros e o afastamento da linha de percurso terá 4 centímetros, como visto na figura. O robô ele deverá estar completamente dentro da área de início e fim de prova ao iniciar e finalizar a tentativa. Esta área ela vai conter, então, 1 metro de comprimento por 20 centímetros de largura para cada lado do percurso. Então, vai ter uma área total de 1 metro por 40 centímetros. Os marcadores de mudança de curvatura, eles serão posicionados à esquerda da linha de percurso e indicam que haverá mudança de curvatura no percurso, podendo ser sequenciais para curvas consecutivas. Ou seja, pode indicar mudança de curvatura nesses casos, de reto para curva, de curva para reta ou de curva para outra curva também, tendo apenas um marcador entre 2 curvas consecutivas. A pista ela será plana, podendo conter desníveis de até 5 graus, e esses deverão ser considerados pelo robô que está sendo construído e irá competir. Junto aos marcadores de início e fim de prova, devem haver portais de 40 centímetros de largura por 25 centímetros de altura e sistemas de verificação de tempo. Então, esses sistemas eles poderão estar integrados dentro da nossa competição, caso a organização do evento esteja utilizando esse recurso. O afastamento entre 2 retas paralelas, ela deverá ser de pelo menos 20 centímetros, e o afastamento da linha de percurso até os marcadores será de 4 centímetros. O tamanho de todos os marcadores também é de 4 centímetros, e o raio de curvatura de qualquer uma das curvas não poderá ser menor do que 10 centímetros de raio de curvatura. Para a montagem da pista, poderá ser utilizado um gabarito circular de material rígido de 10 centímetros de raio para averiguação da curvatura mínima. Os cruzamentos da linha devem ser perpendiculares com ângulos de 90 graus, podendo ter uma tolerância de 5 graus, nos quais o robô deverão estar obrigatoriamente mantendo a direção e o sentido, sem realizar qualquer conversão durante a realização da prova. Então, nos cruzamentos de 90 graus, não serão permitidos que os robôs façam uma conversão. Os cruzamentos eles deverão estar a pelo menos 25 centímetros distantes de qualquer curva. O percurso é único e será igual para todos os competidores, sendo formado por um único trajeto possível, formado por uma linha de percurso que se cruza sobre ela mesma, não sendo permitidas quaisquer conversões nos cruzamentos a fim de realizar um percurso diferente do proposto. A dimensão máxima dos robôs será de 25 cm por 25 cm, podendo-se ter uma marcação sobre a pista que seja um gabarito rígido ou imposta dos juízes para averiguação das dimensões no momento da realização da prova. Quanto à especificação dos robôs no seguidor de linha Pro, eles serão divididos em 2 categorias distintas, não competindo entre si, podendo percorrer a pista em até 3 tentativas a cada partida. O número de partidas e as definições de quais robôs poderão avançar na competição serão definidas pela organização do campeonato. Será computada sempre a volta válida mais rápida que o robô concluir, descartando-se as demais tentativas válidas ou não. As categorias seguidor de linha devem seguir as seguintes características e especificações. Todos os robôs deverão passar por uma inspeção prévia para poderem participar do campeonato, sendo analisadas as especificações e restrições aplicáveis a cada categoria. Ao início de cada partida, o robô será medido ou deverá passar por dentro de um aro, fornecido pela organização do evento, com as dimensões específicas da categoria. O robô que estiver fora das especificações receberá WO, sendo permitido à equipe realizar adaptações e ajustes no robô para a próxima partida, caso sejam previstas. O robô autônomo deve ser capaz de se locomover de forma independente sobre a linha de percurso, iniciando sua movimentação após um comando manual ou sem fio previamente autorizado pela organização do evento, operando e parando automaticamente a partir de sensores e eletrônica totalmente embarcada. O robô deverá ser capaz de parar pelo menos 2 segundos após completar a volta,
ficando completamente dentro da área de início e fim da prova. O robô deverá ser capaz de se orientar sobre a linha branca de percurso, permanecendo completamente sobre ela, sem realizar conversões nos cruzamentos ou mudar de sentido sobre o percurso. Quanto às restrições que nós teremos para o seguidor de linha, não serão permitidos robôs que contenham peças com risco de danificar quaisquer elementos do material da pista. Não serão permitidos robôs com dimensões, incluindo cabos, maiores que as especificadas. Também o uso de baterias chumbo ácido não serão permitidos. Da mesma forma, dispositivos que façam sucção ou também materiais que uso de solventes ou colas que alterem a aderência dos pneus não serão permitidos. Durante a realização das provas e dos testes, é recomendado e não será permitido que pisem em cima da pista de borracha. Também não será permitido utilizar tipos de solvente ou qualquer outro material químico que altere a aderência da pista. Durante as partidas, não poderão ser realizadas alterações no firmware do robô que está competindo. Apenas serão permitidos realizar pequenos ajustes no robô a fim de que coloque-se alguma adequação ali, mas que seja feita rapidamente com a autorização prévia do juiz. A iluminação do ambiente ela não será modificada também a fim de beneficiar um ou outro competidor. Com relação às instruções da partida, elas serão realizadas com um participante por vez, em até 3 partidas no campeonato, ordenadas de acordo com os critérios anunciados pela organização do evento. Será permitida a presença de apenas um integrante da equipe a cada partida para operar o robô inscrito. Cada participante poderá realizar até 3 tentativas por partida, não sendo prejudicado se optar por um número menor de tentativas da partida. Será computada somente a volta válida mais rápida. As tentativas são iniciadas e paralisadas de acordo com a indicação do juiz e após a permissão do juiz pode-se iniciar a tentativa. Caso ocorra alguma infração no tempo, durante a tentativa do robô na competição, o juiz poderá paralisar e permitir que ele reinicie a próxima tentativa, caso ainda tenham novas tentativas dentro daquelas 3 previstas para a rodada. Para iniciar a tentativa, o membro da equipe deverá realizar um comando manual, ou, se autorizado pela organização do evento, poderá utilizar um controle remoto que poderá se comunicar com o robô apenas uma vez, que é apenas para o início da movimentação, devendo esse controle ser deixado de lado da pista durante toda a tentativa até a sua validação. Assim que o computador soltar o robô, será iniciada a tentativa, mesmo que o robô ainda esteja dentro da área de início e fim de prova, contanto que ele já tenha iniciado a sua movimentação, então já será computado o início da volta. Após uma volta válida, o juiz irá informar o tempo utilizado pelo robô para fazer a volta. Após uma infração, o juiz irá comunicar a invalidação da volta e o competidor deverá preparar o robô para a nova tentativa, em não mais do que 30 segundos, salvo casos que o juiz autorize. A limpeza dos pneus pode ser feita com fita adesiva durante os intervalos entre as tentativas. Será considerada uma volta válida apenas quando o robô iniciar a tentativa dentro da área de início e fim de prova e finalizar também dentro da área de início e fim de prova, devendo parar durante 2 segundos dentro dessa área, depois de completar a prova, sem ter cometido nenhuma infração ao longo do percurso. Os robôs não poderão demorar mais do que 3 minutos em cada tentativa, e sempre o tempo válido mais rápido será contabilizado e os demais serão descartados. Quanto às infrações que invalidarão a tentativa em questão, reiniciando o tempo e dando início à próxima tentativa, caso haja nova tentativa, serão no caso em que o robô sair completamente de cima do percurso, salvo dentro da área de início e fim de volta. Caso o robô não pare automaticamente por mais de 2 segundos dentro da área de início e fim, também será considerado uma volta inválida. Qualquer mudança no sentido ao longo do percurso também invalidará a volta, e caso ele realize conversão em qualquer um dos cruzamentos. Também, por fim, se o robô parar durante a realização de uma volta e o juiz considerar que essa pausa ela foi uma parada do robô, ele poderá invalidar também a volta. Para a categoria de sumô, nós temos que as equipes deverão cadastrar os robôs e passar por vistorias no início do evento.
Os robôs serão classificados em sua respectiva modalidade de acordo com as orientações da organização do evento, podendo ser em chaves ou outro modelo de campeonato. Para os casos não previstos nas regras, a comissão de juízes e organização do evento, seguindo os princípios e procedimentos adotados em eventos internacionais de competição de robótica, decidirão sobre os encaminhamentos pertinentes. A decisão dos juízes não deve ser contestada. O capitão de uma equipe poderá apresentar objeções somente durante a partida aos organizadores do evento. Se houver dúvidas quanto à correta aplicação dessas regras, caso não seja nenhum membro da organização presente no evento, as objeções poderão ser feitas diretamente aos juízes ao final da partida. Peças afiadas dentro das especificações deverão estar constantemente protegidas até que seja solicitada a remoção durante a partida. Os robôs deverão ficar com as rodas suspensas durante todo o tempo da competição, até que seja iniciada a partida. As recargas de bateria de tecnologia lítio-polímero ou qualquer outra com risco de incêndio deverão sempre ser realizadas dentro de saco anti-chama apropriado. As regras dessa modalidade foram desenvolvidas a partir de normas internacionais de competições de robótica, e essas regras elas estão listadas na descrição do nosso vídeo. Quanto às disposições gerais, nós temos a categoria de mini sumô 500 gramas e o sumô 1 kg, na modalidade autônomo. A quantidade de participantes por partida são 2, competindo entre si. A quantidade de rounds por partida será a melhor de 3, com a duração de partida de até 3 minutos. Com relação às características do dohyo, ou da arena no caso, nós temos que elas são uma arena circular, feita de MDF cru, contendo uma borda branca e o interior preto, conforme apresentado na figura, estando em conformidade com as dimensões em vermelho e as seguintes especificações: 10 centímetros de afastamento entre as duas chiquiris, e elas também devem ter comprimento de 10 centímetros, sendo que o dohyo tem 77 centímetros de diâmetro e a borda 2,5 centímetros de largura. O material do dohyo é um MDF rígido de espessura mínima de 2,5 centímetros, em formato circular com diâmetro de 77. A pintura, a área central é preto fosco e a borda é branca brilhante, com largura de 2,5 centímetros. As chiquiris são duas linhas centrais de cor marrom ou similar que tenham baixa reflexão, com dimensão de largura de 1 centímetro, comprimento de 10 centímetros e separadas por 10 centímetros. O fundo de cor preta tem como objetivo absorver a maior parte dos feixes de luz infravermelha, enquanto a linha branca, que limita a borda do dohyo, ela deve refletir esses mesmos comprimentos de onda, permitindo ser identificada por sensores infravermelho, conforme apresentado na figura. O dohyo é composto apenas com fundo preto e as marcações brancas e marrons. A chiquiri, a área da chiquiri são as áreas de início onde os robôs devem ser posicionados. Os marcadores de chiquiri, eles limitam a largura e a distância mínima em que o robô poderá ser posicionado no início da partida pelos competidores. Cada robô deverá ocupar uma das áreas de início, podendo ser posicionado em qualquer direção pelo integrante da equipe no início da partida, contanto que estejam dentro dessas áreas imaginárias formadas atrás das chiquiris, incluindo a borda branca. Essas áreas de início elas são identificadas em alaranjado aqui na figura. Quanto às especificações dos robôs, nós temos a categoria mini sumô, de 500 gramas, contendo a massa máxima de 500 gramas, a largura máxima de 10 centímetros, comprimento máximo também de 10 centímetros e a altura ilimitada. A classe do robô é autônoma e a arquitetura dele é aberta. Então os robôs serão divididos em duas categorias distintas, não serão competindo entre si, então o 500 gramas não competirá com a modalidade de 1 kg. Podendo expandir o seu tamanho após 5 segundos do sinal do juiz, em cada round. Elas serão construídas de acordo com essas características. A segunda categoria da especificação do robô de 1 kg. Então a massa máxima do robô será 1000 gramas, a largura máxima 15,2 centímetros, comprimento máximo 15,2 centímetros, a altura ilimitada e a classe do robô é autônoma, sendo que a arquitetura também é aberta. Entende-se por arquitetura aberta qualquer tipo de robô, ou seja, robôs feitos com Lego, feito com NXT, feitos em Arduino, com PIC,
feitos com eletrônica analógica, eletrônica digital, Raspberry Pi, qualquer tecnologia que tenha sido escolhida para desenvolver o robô. E o material escolhido para desenvolver também pode ser um misto entre as tecnologias que nós temos no mercado, até com sucata, de acordo com a equipe desejar desenvolver o seu projeto. Com relação às especificações dos robôs, nós temos que todos os robôs deverão passar por uma inspeção prévia para poder participar do campeonato. Serão analisadas as especificações aplicadas a cada categoria ao início da partida e o robô será pesado e medido, também devendo passar por dentro de um aro fornecido pela organização do evento. Esse aro terá as dimensões de cada categoria especificada. O não atendimento desses critérios resulta em WO, e o robô perde essa partida, sendo permitido continuar na competição, caso ainda hajam novas partidas previstas para esse robô. Durante as partidas não poderão ser realizadas alterações do firmware do robô, durante o campeonato poderão. Porém, durante a partida, pequenos ajustes podem ser realizados caso sejam autorizados pelo juiz. A iluminação do ambiente ela não será modificada. O robô ele também deverá ser autônomo, ou seja, capaz de se locomover de forma independente da ação humana, iniciando sua movimentação após um comando manual ou sem fio previamente autorizado pela organização do evento, operando automaticamente a partir de sensores e eletrônica totalmente embarcada. Os robôs deverão aguardar estaticamente após o início da partida por pelo menos 5 segundos. Então o juiz dará o comando para que sejam posicionados os robôs. Os dois competidores deverão posicionar dentro da área da Chiquiri, a área imaginária, sendo direcionados em qualquer direção, porém dentro da área da Chiquiri. Num segundo momento, o juiz habilitará e fará um sinal para que os robôs sejam habilitados, com que seja dado o start, seja via controle remoto ou que eles sejam dados start diretamente no robô. A partir desse momento, os robôs não poderão se mexer antes de 5 segundos. Assim que eles passar esses 5 segundos, eles podem começar a batalhar entre si. O round será iniciado, então, e tendo somente decorrido após 5 segundos do sinal do juiz, eles poderão se locomover. Caso eles se locomovam antes de 5 segundos, o robô receberá uma violação branda, que essa violação branda será falada um pouco mais à frente. E o robô ele tem que se movimentar apenas depois desse período de 5 segundos. O robô, então, depois desses 5 segundos, movimentação entende-se por também expandir a sua estrutura após esses 5 segundos. Então, o robô ele não poderá se separar em 2 ou 3 estruturas separadamente, mas o robô poderá expandir o seu tamanho. Então, para um robô de 500 gramas, de 10 centímetros por 10 centímetros, o robô ele poderá expandir depois de 5 segundos, ficando um pouco maior, caso tenha sido programado e projetado. O mesmo vale para o robô de 1 kg de 15,5 centímetros por 15,5 centímetros. Quanto às restrições, não será permitido o uso de sistemas que objetivem ocasionar interferência ou saturação dos sensores do adversário, como sistemas ópticos ou elétricos ou magnéticos. Também não serão permitidos robôs compostos com peças que têm o objetivo de ocasionar dano intencional ao adversário. Por isso que é uma modalidade de sumô e não uma modalidade de combate. Então não deve ter dispositivos que tenham como objetivo ocasionar dano intencional ao adversário. Ou seja, contenham quinas afiadas, que apresentem risco à pintura do dorril ou aos participantes ou até mesmo os outros robôs. Também não será permitido causar qualquer dano de maneira intencional durante a partida ao dorril, aos outros participantes ou ao robô. E também as baterias de chumbo ácido, nesse caso, não serão permitidas. Da mesma forma, o uso de dispositivos inflamáveis ou que lancem no adversário líquido, pó, gás ou qualquer outro objeto. Os robôs não poderão ter dispositivos de sucção ou dispositivos magnéticos. Também não poderão utilizar solventes e colas em seus sistemas de locomoção ou sistemas de pneu. Quanto às instruções da partida, elas serão realizadas por 2 equipes, sendo permitido ingressar na área do dorril apenas um robô e até 2 representantes de cada equipe. Cada categoria só compete entre si, não sendo permitido competir entre categorias distintas. A partida será composta por até 3 rounds, sendo o vencedor aquele que vencer 2 rounds ou obtiver 2 pontos de Yuko por primeiro. Para os casos de empate, o juiz poderá conceder 1 round de desempate,
Para os casos em que o empate permanecer após um round de desempate, os juízes decidirão o robô vencedor, de acordo com os critérios que nós falaremos a seguir. O juiz poderá decretar empate do round finalizando antes do tempo nominal, no caso em que ele perceba que não há evolução ou objetividade por parte dos robôs. A duração nominal de cada round é 1 minuto, podendo ser estendido até 1 minuto e 30 segundos, segundo o critério que o juiz venha adotar, que será falado a seguir. Para os casos em que a partida atingir o tempo limite, será considerado vencedor o robô que tiver mais pontos de Yuko. Com relação ao roteiro da partida, as equipes, primeiramente, elas são convidadas pelo juiz a adentrar na área do Dohyo. Num primeiro momento, elas são convidadas, então, a se cumprimentar e, então, é iniciada a partida, em que o juiz dá o comando para os robôs serem posicionados por ambos os capitães ou os representantes das equipes. No segundo momento, o juiz dá o sinal para que o comando de início seja dado pelos competidores e eles se afastem nesses 5 segundos em que o robô deve permanecer parado. A partir desse ponto, o robô deve iniciar sua movimentação após 5 segundos e o robô que empurrar legalmente o outro para fora da arena, ele terá seu ponto do Yuko. Ou caso ocorra algum outro fato que faça com que a partida ela seja paralisada e ocorra algum tipo de penalização. Os robôs, então, eles serão posicionados simultaneamente ao sinal do juiz dentro da respectiva área de início de round, ou seja, a área da Shikiri, sem a possibilidade de alterar essa posição posteriormente. A orientação do robô pode ser qualquer uma, desde que seja completamente dentro da área de início, a área imaginária da Shikiri. Ao sinal do juiz, simultaneamente os robôs devem receber um comando de início, devendo permanecer imóveis por pelo menos 5 segundos antes de iniciar a movimentação. Para os casos de acionamento via controle remoto, o membro da equipe deverá deixar o dispositivo solto ao lado da arena durante o round. Cabe aos juízes paralisar e reiniciar a partida e contabilizar o tempo, pontuar, sinalizar e anunciar, além de decidir qual que é o vencedor da partida. Ao término da partida, as duas equipes devem recolher os seus robôs, se cumprimentar e deixar a área do Dohyo. Com relação à duração da partida, ela terá duração nominal de 3 minutos, que será contabilizada pelo juiz, com 3 rounds de 1 minuto cada. Para caso de empate, o juiz poderá conceder um quarto round de 1 minuto. Cada round pode também ser estendido por 30 segundos, tendo um total de até 1 minuto e 30 segundos de duração, caso seja concedido pelo juiz. Não serão contabilizados no tempo de duração os intervalos entre os rounds para a preparação e também no encerramento da partida. Para a pontuação ela será realizada a partir do Yuko, ou seja, recebe o Yuko o robô que forçar legalmente o corpo do robô oponente para tocar o espaço do solo fora do Dohyo, recebendo o Yuko o robô cujo adversário tocar o espaço do solo fora do Dohyo por si mesmo. Algumas observações. As situações que foram detalhadas anteriormente, caso elas ocorram simultaneamente ao anúncio do final do round, elas serão consideradas também. Recebe também ponto de Yuko o robô que se movimentar ou tiver o adversário parado por mais de 5 segundos, mesmo que ambos tenham parado de se movimentar no final da contagem. Recebe ponto de Yuko também o robô cujo adversário perder peças com somatória acima de 10 gramas. Ou seja, caso um robô venha perder peças e essas peças sejam inferiores a 10 gramas, se essa peça for um parafuso e isso prejudicar o oponente, esse adversário que foi prejudicado recebe um ponto de Yuko. Caso essa peça que ele perca seja mais pesada do que 10 gramas, imediatamente já é contabilizado o ponto de Yuko para quem foi prejudicado, ou seja, o robô que não perdeu a peça. Não será concedido ponto de Yuko quando o robô capotar dentro do Dohyo. O round irá continuar normalmente. Os critérios de desempate do robô serão os seguintes pontos. Primeiro é o mérito técnico na movimentação e na operação do robô. O segundo é o menor número de penalidades e violações durante a partida. O terceiro é a menor massa do robô. E o quarto é a atitude dos competidores durante a partida. As pontuações poderão ser realizadas de acordo com as violações e penalidades. Quanto ao progresso da partida, um round será considerado empate pelo juiz nos seguintes casos:
quando os robôs estiverem presos ou orbitando um ao outro sem progresso perceptível por mais de 5 segundos, podendo ser estendido por até 30 segundos o limite de observação. Quando os robôs estiverem se movimentando sem progresso ao round ou pararem ao mesmo tempo, e também se ambos os robôs pararem ao mesmo tempo. Também pode ser caso os robôs toquem o espaço fora do doorhill simultaneamente. Também, por fim, um round poderá ser estendido pelo juiz nos seguintes casos: quando não estiver claro se há progresso no round ou quando nenhuma pontuação ou infração ocorrer dentro do tempo nominal. Com relação às violações e penalidades, será declarada violação branda caso o robô comece a operar antes dos 5 segundos do início da partida. Ou seja, quando o juiz ele dá o sinal de início de partida, o robô inicia sua movimentação. 2 violações brandas serão convertidas em 1 ponto de UCO adversário durante a partida. Caso o competidor venha insultar outros competidores ou juízes de forma verbal, escrita, sonora ou qualquer outro meio, direto ou indiretamente, com ou sem o uso do robô, apresentando caráter ofensivo no corpo do robô ou qualquer ação ofensiva, será penalizado com 2 pontos de UCO ao adversário e encerramento da partida. Então a violação de todos esses itens no momento da partida irão resultar em 2 pontos de UCO ao adversário e também ao encerramento da partida. E nós temos aqui a nossa última modalidade, que é a modalidade de resgate. Essa modalidade de resgate, nós temos as regras delas, as regras oficiais, todas detalhadas dentro do site da OBR, que é a Olimpíada Brasileira de Robótica, com a modalidade prática de resgate, detalhado também, e na descrição desse vídeo está o link para acessar e ter todo o detalhamento dessas regras para a Olimpíada Brasileira de Robótica. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas especificações e da nossa videoaula com as explicações relativas às nossas 5 modalidades de robótica para a nossa Olimpíada de Robótica do Instituto Federal do Paraná. E caso tenham alguma dúvida, podem entrar em contato pelo link, pelo e-mail aqui embaixo, ou também diretamente via Facebook na nossa página do Núcleo de Inovação Tecnológica. Muito obrigado e até a próxima!